Olá, tudo bem com você? Quero falar com você hoje sobre alimentos alergênicos e quando a gente deve oferecê-los ao bebê. É a tal da janela imunológica. Você já ouviu falar sobre isso? Então, falaremos sobre isso depois da chamada. Então, o que são esses alimentos alergênicos? O que é isso, gente? São aqueles alimentos que têm potencial de causar alergia nos bebês. E a gente sabe que antigamente a gente tentava evitar ao máximo que os bebês consumissem, justamente para evitar ao máximo que eles tivessem alergia. E os estudos mostram pra gente ao contrário agora, sabe? A gente agora viu que quanto antes a gente oferecer esses alimentos para os bebês, mais fácil é a chance de não apresentar alergia. Ou seja, a janela está aberta, né? Mais cedo. A janela está aberta de 6 a 9 meses, 10 meses, até um ano. Até pode ser, entendeu? Esse período é o recomendado que a gente ofereça os alimentos que têm chances alergênicas para diminuir o risco. Ou seja, se uma criança consome um alimento alergênico, vamos supor um camarão, entre 6 meses e um ano, as chances dela ter alergia são menores do que uma pessoa com 30, 40 anos consumindo camarão pela primeira vez. Essa pessoa tem mais chances de apresentar alergias do que o bebezinho que conheceu o camarão lá atrás, entendeu? E assim, esses alimentos são frutos do mar, o leite, os ovos, as oleaginosas, todos esses alimentos devem ser oferecidos nesse período. Agora, assim, eu falo devem porque depende também da alimentação da família. Se aquela família não tem hábito nenhum de consumir frutos do mar, fica a critério da família apresentar ou não, tá? Assim, em consulta eu falo pra eles que depende do que eles querem, do que eles têm hábitos, né? Porque se você não tem hábito nenhum de consumir ovo, você é um vegano e a sua linha vai ser vegana do seu filho, fica a seu critério oferecer. Mas se a casa tem hábito de consumir aquele alimento e quer saber se o bebezinho, né, vai apresentar alergia, as chances maiores, o período da janela aberta é então de 6 meses a 9, 10 meses até um ano, tá? Então, quer dizer, esses alimentos recomenda-se que sejam oferecidos. E assim, não é desesperador, não é para você pegar e ir oferecendo assim, no dia tal oferecer esse, no dia seguinte oferecer esse, no dia seguinte oferecer esse, ou muito menos ainda, oferecendo no mesmo dia 1, 2, 3 alimentos. Não, a gente tem que fazer um cronograma, tem que ter programado, tá? Você junto com o seu pediatra, talvez até mesmo alergista, não sei, mas o pediatra, junto com o nutricionista, vocês têm que fazer um cronograma de como é que vai ser essa oferta, tá? E o período em que vai ser dado esse alimento. Em especial, a gente espera que a criança tenha um consumo desse alimento pequenininho no período da manhã. Por quê? Porque no período da manhã você tem a chance do dia inteiro para ver se a criança vai apresentar uma alergia ou não. E imagina se você dá esse mesmo alimento no período da noite. Ele vai dormir e você não vai saber, né? Se apresentou vermelhidão, se apresentou pintinhas espalhadas pelo corpo, você não sabe. Então, a ideia é que a gente ofereça com uma programação. A gente faça realmente um cronograma de alimentos e os períodos em que está sendo dado. Por quê? Porque a gente tem que testar um período, um alimento, né? Num período e dar um espaço de uns 2, 3 dias, né? Aí você vai ver com o pediatra como é que ele orienta, tá? E alergista. E vai ver como é que vai ser essa oferta. Ou seja, não é um desespero, tá? Você vai oferecendo aos pouquinhos para o seu bebê conseguir, vocês conseguirem dentro da sua casa entender o que pode ser potencial alergênico para ele ou não, entendeu? Então, como é que a gente pode oferecer esses alimentos? Por exemplo, o camarão, né, o fruto do mar no geral, você pode oferecer como? Um pedacinho e você vai fornecer para ele conforme vocês comem em casa. Por exemplo, camarão refogadinho. Você vai pegar um pedacinho do camarão e vai oferecer um camarão refogadinho para a criança, tá? Lembrando que isso aqui não substitui minha consulta, tá, gente? Aqui eu tô dando exemplos de como você pode fazer, mas eu quero que você vá no seu pediatra, no seu nutricionista e tenha atenção, tá? Por exemplo, o oleaginosa, você pode oferecer uma farofinha, né? Você tritura a oleaginosa, faz uma farofinha e oferece para o seu bebê e vê como é que ele vai aceitar. Amendoim, você pode fazer na pasta de amendoim, você pode oferecer a ele uma pasta de amendoim no pão, um pouquinho de manhã e ver o que ele né, apresenta, ou se apresenta alguma coisa.
Lembrando que existem pastas de amendoim que são só o amendoim torrado, tá? Você não precisa oferecer para o seu bebê, nem deve, né? Nem é recomendado que você ofereça para o seu bebê a pasta de amendoim com açúcar e com sal, tá? Isso aí não é o recomendado. O recomendado é que a gente faça simplesmente a pasta de amendoim. Inclusive tem receita aqui no meu canal sobre pasta de amendoim caseira. Eu mostro como fazer, tá? Super fácil, super simples. Eu vou botar na descrição aqui do vídeo para vocês poderem ver. O ovo, você vai oferecer, vai ver se ele vai ter alergia ao ovo, né? Oferece a gema e a clara. Você pode oferecer desde os 6 meses a gema e a clara. Não precisa ser uma coisa e depois ser outra. Tá? Você pode oferecer já e vai ver, dar aquele espaço entre um alimento novo e outro, tá? Para poder a gente testar os 2, 3 dias de diferença e testa, tá? Outro alimento é o trigo. O trigo também pode ser oferecido ao bebê a partir do início da introdução alimentar. Então, o bebê pode conhecer o macarrão, tá? Sem problema nenhum. Vários tipos de macarrão, ele pode e deve para poder testar, né, se ele tem alergia, tá? Então, é importante você ver que quanto antes a gente oferece os alimentos, menor é o risco de lá na frente apresentar alergia. Então, perca esse medo, ofereça para o seu bebê com orientação, com segurança, tá? Os alimentos para ele poder testar e ver se tá tudo bem, tá bom?